Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas do TST conferir julgamentos importantes. Começamos o giro de notícias pela segunda turma. O Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo foi absolvido de pagar multa por litigância de má-fé. Veja na reportagem. O sindicato pleiteava na Justiça Trabalhista o pagamento de contribuição sindical de empregados da distribuidora de combustíveis Raízen, independentemente de autorização prévia dos trabalhadores. Em primeiro grau, o processo foi extinto e o sindicato acabou multado por litigância de má-fé. A 59ª Vara do Trabalho de São Paulo entendeu que a ação civil pública apresentada pelo sindicato não seria a via adequada para pedir o repasse. Além disso, o juízo de primeiro grau entendeu que o sindicato contrariou o texto expresso em lei ao reivindicar o pagamento. A contribuição sindical deixou de ser obrigatória depois da reforma trabalhista, aprovada em 2017. A legislação passou a exigir autorização prévia do trabalhador para que o desconto seja efetuado. A mudança chegou a ser questionada no Supremo Tribunal Federal, mas em junho de 2018, o STF analisou o tema e declarou a constitucionalidade da norma. A decisão da Suprema Corte ocorreu 3 meses depois de o sindicato ter ingressado na Justiça Trabalhista. A aplicação da multa foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. No entanto, a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu de outra forma. O relator do recurso de revista, ministro José Roberto Pimenta, votou pela absolvição do sindicato em relação ao pagamento de multa. Para o ministro, a utilização de via processual vista como inadequada por si só não configura má-fé, mas exercício do direito de ação. Nesse contexto, não identifico absolutamente, com todas as vênias ao Tribunal Regional da 2ª Região, que assim decidiu, qualquer litigância de má-fé do sindicato autor nesse caso, que pleiteou contribuições sindicais, com base em todas essas questões e todos esses fundamentos. Não houve aqui absolutamente formulação de pretensão inicial contra texto expresso de lei, não podendo, então, o sindicato ser considerado litigante de má-fé. O ministro lembrou ainda que a ação foi ajuizada em abril de 2018 e, à época, o Supremo Tribunal Federal não havia julgado as ações sobre a constitucionalidade das alterações promovidas pela reforma trabalhista. Dessa forma, por unanimidade, a segunda turma do TST afastou a multa aplicada ao Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo por litigância de má-fé. A quinta turma decidiu, por maioria, que a Fundação Hospitalar de Saúde de Aracaju, em Sergipe, pode descontar do salário de um médico valores que ultrapassam o teto constitucional. Na reclamação trabalhista, o médico disse que foi contratado em 2010 mediante concurso público pelo regime seletista para o cargo de obstetra. Ele recebia salário básico mais horas extras. 2 anos depois, foi contratado pelo mesmo hospital para mais uma função, a de ginecologista, com remuneração nos mesmos moldes do primeiro contrato. Porém, em 2014, passou a sofrer descontos no contra-cheque para que o valor não ultrapassasse o limite previsto na Constituição Federal. O trabalhador recorreu à Justiça com o argumento de que a Constituição permite a acumulação de cargos públicos. O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, em Sergipe, considerou indevidos os descontos. Para o TRT, como o médico foi contratado segundo as normas da Consolidação das Leis do Trabalho, o abatimento sobre horas extras efetivamente prestadas representaria enriquecimento ilícito do empregador. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso de revista na quinta turma, ministro Breno Medeiros, ressaltou que a FHS é fundação pública de direito privado. Dessa forma, sujeita-se aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, norteadores da administração pública. E, por isso, aplica-se ao caso a limitação do teto, inclusive quanto às horas extraordinárias. Então, existem situações que realmente, ao primeiro momento, nos parece injusto,
mas me parece que a juridicidade da questão leva aí à conclusão de que não se pode realmente receber parcela remuneratória acima do teto constitucional, e é essa a compreensão que eu tenho pedindo todas as vênias. Ainda segundo o ministro, a distorção do caso concreto pode ser resolvida por meio de prestações alternativas, como o sistema de compensação de jornada. Assim, a quinta turma decidiu, por maioria, que a Fundação Hospitalar procedeu de forma lícita ao realizar os descontos no salário do médico. E eu encerro o giro de notícias pela terceira turma. Uma loja de material de construção vai ter de indenizar uma conferente que trabalhava numa gaiola, sem acesso a banheiro e bebedouro. Na reclamação trabalhista, a empregada disse que recebeu uma promoção forçada para o cargo de conferente, quando passou a trabalhar trancada em gaiolas. Ela contou que precisava enviar mensagens para os colegas quando queria ir ao banheiro ou beber água. Os outros empregados, então, avisavam a gerente para que a porta fosse aberta. A profissional disse ainda que era motivo de chacota por isso. Em primeiro grau, a empresa foi condenada a indenizar a empregada em R$60 mil por dano moral. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, São Paulo, reduziu o valor da indenização para R$10 mil. A profissional recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator do recurso na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, são indiscutíveis os danos morais gerados pela empresa, com base no grau de culpa, na condição econômica da empresa, no caráter pedagógico da medida e no tempo de prestação de serviços. O ministro considerou baixo o montante fixado pelo TRT e propôs a majoração. Assim, a turma decidiu manter a condenação e aumentar o valor da indenização de R$10 para R$20 mil. A decisão foi unânime.